12 horas e 39 minutos, no Rede Notícia desta terça-feira, nós vamos conversar com o vereador de Belo Horizonte, Wagner Ferreira, do PV, agora, a partir de agora. Vereador, primeiro, antes de tudo, obrigado de novo por você estar aqui com a gente, mais uma vez no Rede Notícia. E eu quero começar falando sobre o avanço na tramitação do projeto de lei enviado pelo prefeito Álvaro Damião, que cria uma alíquota especial para tentar atrair que empresas, as famosas BETs, se instalem aqui em Belo Horizonte. A Comissão de Legislação e Justiça deu parecer pela constitucionalidade. A gente crê realmente que, em termos constitucionais, não havia nenhum tipo de problema, já que é o município que determina as faixas de alíquota. Eu creio que realmente na CLJ não haveria problema. Problema não há no termo legal, mas se a gente for discutir moralidade em termos morais, tentar fazer esse movimento para buscar arrecadar, somente com a desculpa de que vai arrecadar mais dinheiro para Belo Horizonte, é um pouco demais, não é não, vereador? Boa tarde. Boa tarde, viu? Boa Prazer tarde. estar aqui pela primeira vez aqui na Catedral. Na Catedral, aqui da Rádio América, bem-vindo. não é a primeira vez, então, alegria muito grande estar aqui, estamos sempre à disposição. Olha, qual que é a questão? É todo o impacto do vício em apostas que está acontecendo no mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil. Se a gente for olhar os números friamente, essa proposta nem passaria na cabeça de alguém na cidade de Belo Horizonte. Só de auxílio-doença no nosso país, o número de concessões por causa do vício em apostas aumentou 2.300%. Meu Deus. É algo assim que já está tendo impacto previdenciário. A pesquisa do governo federal, 34% dos jovens adiaram o ingresso no ensino superior por causa de vício em apostas. E se a gente for olhar o lado econômico, só o comércio brasileiro perdeu 100 bilhões, porque esse dinheiro foi direcionado para a dívida em aposta. O PIB de Minas Gerais sofreu um impacto de 30 milhões. Então, o que a prefeitura espera arrecadar, reduzindo a alíquota de ISS-QN para as empresas operadoras de BETs, não é nada perto do impacto social que o vício em apostas tem causado no nosso país. Então, a gente tem que discutir muito isso. Não pode ser uma coisa de que BH vai arrecadar mais, que as empresas vão vir para cá, ao invés de ir para outros estados, porque o prejuízo aqui está nesse percentual absurdo. E aí, é claro, a gente vem com toda a destruição de famílias que o vício em geral causa e que essa nova modalidade de vício virtual em apostas tem causado, assim, em todas as esferas sociais, principalmente jovens e adolescentes. Todo mundo conhece alguém que está viciado em apostas online. Todo mundo conhece alguém que está endividado por causa de tigrinho. Então, essa não é uma simples proposta que reduz imposto para a operadora de bets, para BH arrecadar mais. Isso é dizer para a sociedade que BH normaliza o vício em apostas virtuais. Pois é, essa questão do vício nos jogos online, a gente já sabe, já é comprovado, é uma doença, né? Uma doença, uma patologia que precisa ser tratada. E a gente percebe, vereador, não sei se o senhor também tem esse ponto de vista, como o senhor falou que Belo Horizonte, passando por isso, dá a impressão de que está provando isso. Está banalizado, a gente vê aí músicas, vê influencer fazendo propaganda. Indo em cana. Também, né? Banalizou essa questão dos jogos online, já que está sendo formalizado, está banalizado isso, para facilitar. As pessoas estão matando por causa do vício, né? A gente viu o caso aqui em Belo Horizonte, infelizmente, também. Está banalizado? Demais. Olha só, qual que é a discussão nacional? Taxar as bets, porque são bilhões envolvidos, então vamos taxar as bets para arrecadar. E Belo Horizonte faz o contrário, não, vamos fomentar as empresas de bets na cidade, porque vai arrecadar ali alguns milhões que não dá para fazer muita coisa também na cidade, não. Não é algo extraordinário isso, essa arrecadação que a prefeitura prevê, que a gente nem sabe se realmente porque também não é ela vai garantia que acontecer. as empresas vão vir, porque Exato. São Paulo pratica a mesmo tipo de alíquota, no Paraná também tem, então quer dizer, não é garantia que vai vir para Belo Horizonte. Não tem nada garantido. E em 2027 entra em vigor a reforma tributária, coisa de guerra fiscal acaba. Então, até se acontecer ainda é coisa de 2 anos. Então, por isso que eu acho que precisa de um debate maior nesse projeto. Não pode ser assim, a toque de caixa, sabe? De querer aprovar sem ter uma discussão ampla do impacto disso para a nossa cidade. Aqui, o Hospital André Luiz, aqui na nossa cidade, registrou um aumento de 300% no atendimento.
no vício em apostas. Que causa problema psiquiátrico grave. Exatamente. A gente está vendo todo dia um caso. O SUS, desde 2020, aumentou 7 vezes mais o atendimento para a ludopatia, que é o vício em apostas. Então, assim, a gente, apesar de estar banalizada essa questão, não pode aceitar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Na nossa cidade, eu acho que a gente precisa colocar isso como uma discussão central e não podemos aceitar passivamente esse tipo de projeto. É o que a gente está tentando fazer dentro da nossa competência aqui. Discutir com os vereadores, mostrando para eles que existem outras formas de BH buscar uma melhoria na arrecadação, para poder investir em política pública. Tem vários projetos na Câmara que estão lá organizando a questão, desburocratizando quem tem dívidas com o município, né, quem está na dívida ativa, para que a pessoa possa pagar e a prefeitura arrecadar e a pessoa exercer o comércio dela, o empreendimento dela. Então, tem outras propostas ali que vão dar muito mais retorno para a cidade, porque são pessoas que empreendem, que geram emprego, que geram renda. Nós perguntamos à prefeitura, quantos empregos as bets geram em Belo Horizonte? Tem 45 empresas de bets registradas em BH. Falei, quantos empregos elas geram aqui? A prefeitura não sabe. Então, por que eu vou reduzir imposto de bet? 12 horas e 45 minutos, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, a gente continua essa conversa com o vereador de Belo Horizonte, Wagner Ferreira, do PV. Estamos de volta com o Rede Notícia, primeira edição. Vamos continuar a conversa com o vereador de Belo Horizonte, Wagner Ferreira, do PV. 12 horas e 48, quase 12 e 49. O Wagner, a gente estava falando sobre arrecadação, que é o mote desse projeto das bets, é aumentar a arrecadação, é a justificativa dada pelo prefeito até quando lançou o projeto. Vai lá. A prefeitura enviou um projeto, né, o projeto de lei que versa sobre orçamento e tem um rombo de quase 900 milhões de reais, 800 e alguma coisa. Essa sanha de sair buscando aumentar a arrecadação, tem um monte de instalação de radar, tem inclusive vereadores contestando a instalação de radares na cidade de maneira absurda. Você acha que isso advém justamente por conta da situação precária que estão os cofres públicos da prefeitura? Isso eu não estamos nem falando dos pedidos de empréstimo que estão por lá. Ao verificar o orçamento, ao verificar a lei que está chegando à Câmara, te preocupa esse déficit? Porque muita gente diz, esse déficit é oriundo de investimento. Mas a prefeitura apresentou onde que esse investimento vai ser feito? Porque para barco na Pampulha não dá, né? Cá entre nós, né? né? O que está faltando? Pode até vir, mas não agora, né? Não é uma prioridade, né, vereador? André, o que está faltando, na minha opinião, na prefeitura? Ajustar o diálogo com a sociedade. Sabe, é o primeiro ano do novo mandato, pessoas foram modificadas, secretários mudaram de lugar, outros novos secretários. Eu estou percebendo que está faltando um diálogo maior de escutar a cidade. Quando você cita o exemplo do barco na Lagoa da Pampulha, ele é emblemático não pelo meme que virou, porque aquilo é um meme pronto, mas ele é emblemático justamente nas prioridades da cidade, na escuta da cidade. Qualquer um que você perguntar na rua, fala que aquilo ali é uma loucura, diante dos graves problemas que nós temos na cidade. Então, o orçamento público ele pode acontecer, de ter um déficit aqui, outro ali, você vai ajustando ao longo do ano, porque tem coisa que não dá para esperar. E a previsão, né, cá entre nós. Exatamente, né? A previsão de receita, isso você vai ajustando ali durante o ano. Mas a partir do momento que você dialoga com a sociedade, fala, nós gastamos isso aqui, por exemplo, para a gente tratar, por exemplo, a questão das pessoas em situação de rua. Todo mundo, poxa, isso é uma prioridade urgente da cidade. Eu acho que todo mundo concorda com isso, que isso é um assunto muito sério, que demanda um investimento. Agora, eu não posso ter um déficit de 900 milhões e estar querendo colocar barco na Lagoa da Pampulha. É porque, vereador, duas das crises que o Álvaro Damião passou durante o início do mandato dele foram a justificativa da prefeitura e acho que plausível, diante do próprio déficit que está sendo apresentado no orçamento, é que a prefeitura não tinha como nem bancar o reajuste salarial que os professores pediram, uma greve que passou de um mês, e, em segundo lugar, que não tinha como bancar o projeto do Tarifa Zero,
e apresentou os dados plausíveis as duas situações. Mas se uma cidade que não tem dinheiro nem para poder aumentar salário de professor e nem bancar um aumento de gratuidades, por exemplo, no setor público, no transporte público da cidade, por que essa prefeitura está caçando pegar meio bilhão de reais para plantar árvore e fazer parque na cidade? É prioridade? Eu sou do Partido Verde, defendo a questão da arborização na cidade. Estou te perguntando isso justamente por isso. Eu defendo a questão da arborização da cidade, mas volto a dizer, essa decisão foi conversada com quem? Foi conversado com as pessoas que defendem a questão da arborização na cidade? Foi conversado com qual setor da cidade? Então, o diálogo aí estoura onde? Na Câmara Municipal. Me chega um projeto, tem quase 1000 páginas, que é o orçamento anual da Prefeitura. Nós vamos ter que discutir e votá-lo até o final do ano, senão a cidade fica paralisada. E a Prefeitura quer discutir. Então, assim, eu não sou vereador de oposição, não tem oposição ao prefeito Álvaro Damião hoje na Câmara. O que tem é discussão de projetos. E o orçamento vai ser um dos pontos que vai ser muito debatido até o final do ano, justamente por causa dessas inconsistências. Inclusive, está no prazo de apresentar emendas. Hoje eu apresentei um tanto de emenda, remanejando recursos para aquilo que, ouvindo setores da cidade, eu acho que são prioritários. Como é que está esse diálogo lá na Câmara agora, vereador? Como é que está? Justamente, o Álvaro Damião fez essa viagem extensa, né? Ficou quase mais de 15 dias, 2 semanas fora, teve essa questão do tarifa zero, voltou. Como é que está agora essa situação, essa convivência lá entre ele e vocês lá? A relação não está normal com aqueles vereadores, como eu, que votaram a favor do projeto de lei do tarifa zero. Então, realmente, esse período, até o momento, não tem diálogo, tá? Com a Prefeitura de Belo Horizonte. Eu conversei com os demais vereadores, pelo menos a maioria deles, que eu falei, não tem esse diálogo em função dessa votação. Mas nenhum vereador, os que votaram a favor, são oposição à Prefeitura. Foi um debate que é legítimo, o vereador não pode falar mais não. O vereador não pode ter opinião, ele não pode discutir, ele tem que dar amém para a Prefeitura. Não é assim que a coisa funciona. Acredito que na frente pode ser que isso distensione, se resolva. Essa é a nossa perspectiva, até porque senão fica ruim os projetos da cidade. Existe alguma pressão hoje por parte do prefeito Álvaro Damião relacionada às emendas impositivas que os vereadores têm, o seu caráter legal de fazer as indicações? Porque a gente sabe, só para explicar para quem está nos ouvindo, a legislação em Belo Horizonte permite que o vereador destine um valor X dentro do orçamento para emendas impositivas. Ele vai determinar de acordo com as demandas que ele ouve da sociedade. Precisa de uma obra numa praça aqui, uma melhora de iluminação ali, uma canalização de esgoto aqui. É verdade que, porque o que eu vi nos bastidores é que o prefeito estaria tentando direcionar essas emendas impositivas de acordo com demandas da prefeitura. Você já ouviu alguma coisa falar disso, Wagner? Sim, sim. As emendas impositivas, 1% da receita corrente líquida do orçamento são as emendas impositivas. Neste ano, para o ano de 2026, estou arredondando aqui, vão dar 5 milhões para cada vereador. Para cada vereador. Metade é obrigatório para a saúde. A outra metade ele tem flexibilidade, vamos dizer assim, para poder fazer indicação. Essa metade é que no início, no primeiro semestre, a prefeitura tentou meio que vincular determinadas obras ou atividades que ela entendia que seriam essenciais para ela. Mas, como você disse, não é, às vezes, essencial para aquelas pessoas que o vereador representa. Pode ter outra necessidade. Mas isso não colou, isso não passou na Câmara, os vereadores não aceitaram, grande maioria não aceitou, e a Prefeitura apenas está apresentando sugestões, como ela fazia nos anos anteriores. Olha, essa obra aqui custa X reais, se você indicar esse valor, ela já está tudo certinho, é só você indicar o valor. Se for para uma coisa que não está prevista aqui, nós vamos ver se tem projeto, viabilidade, isso pode atrasar a execução da sua emenda lá no ano que vem, porque não está prevista aqui na nossa lista. Mas como é impositiva, ele não tem como deixar de fazer. Ele tem que pagar. Ele vai ter que, uma hora, são 2 anos no máximo, ele vai ter que executar. Mas não tem, assim, hoje nesse cenário... Você acha que essa tentativa é mais uma demonstração dessa questão da dificuldade do diálogo de um prefeito com a cidade como um todo? Acho que no primeiro semestre, eu acho que foi um pouco de falta de compreensão da relação Câmara Municipal, Prefeitura, e isso que você compreendeu
na sua pergunta, o vereador ele traz uma demanda do povo que ele está representando, não é uma demanda da cabeça dele. E a prefeitura queria impor a demanda dela. E aí os vereadores não aceitaram. Olha, essa demanda, eu não tenho, por exemplo, no meu bairro, uma demanda de eu ter lá no meu... eu não recebi uma demanda no meu bairro de eu ter, por exemplo, na minha praça, no meu bairro, um centro de castração no meu bairro. Eu tenho em outro lugar. Então, às vezes, a prefeitura tentou impor, mas isso não deu certo. Não tem vinculação e etc. Espero que não volte esse assunto nos próximos anos. E mesmo falta de preparo, porque o prefeito, ele era vereador, ele passou pela mesma situação, esteve no mesmo lugar que vocês estão também, né? Exato. Eu tenho vereador, colega, que queria pôr grama sintética num campo na região dele. E foi uma luta para fazer isso. Sabe? É uma coisa cara, um negócio caro, mas era importante para a comunidade dele. Foi toda uma luta, a prefeitura não queria fazer, depois resolveu fazer. Então, isso tudo é conversa. Eu acredito muito que o diálogo, a gente está chegando no final do ano, a cidade precisa avançar, e eu acho que ela só vai avançar se Câmara, Prefeitura ouvirem a população. Ideias mirabolantes não vão avançar. A gente vai perder tempo, gastar dinheiro público, fazendo discussões lá na Câmara com ideias mirabolantes, sabe? A Prefeitura vai desgastar fazendo esse debate e espero que ajuste esse diálogo, discuta com a sociedade, que eu estou batalhando muito. Porque na gestão passada, várias ações da Prefeitura estavam ouvindo, tinha reuniões comunitárias, você tinha secretários nas comunidades. Teve a volta do orçamento participativo. Teve a volta do OP para vilas e favela. Nós tínhamos secretários dentro de favela, conversando, ouvindo, escutando a comunidade. E neste ano, isso acabou. Eu estou vendo secretário dentro de secretaria, dentro de gabinete de prefeito. São raros os secretários que estão fazendo uma escuta. E a população já está reclamando. A gente transita nos bairros, as lideranças comunitárias estão reclamando, que eles não sabem com quem conversam na prefeitura, que não estão tendo retorno. Então, espero, assim, que a prefeitura ajuste isso, sabe? Ajuste isso, porque tem muita coisa para fazer na cidade. E eu falo porque tem gente que fica bajulando. E a gente é preocupado com a cidade, a gente tem que falar, tem que cobrar o papel do vereador. Então, não é uma fala de, você está criticando porque o prefeito está com raiva de você, do tarifa. Não é isso. Tanto é que a gente fala antes disso. E, às vezes, tem gente lá que não está acostumado com essa relação. É para contribuir. Porque a nossa cidade, se a gente não andar de mãos dadas, a nossa cidade não evolui, cara. Vereador Wagner Ferreira, do PV, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Rede Notícias. As portas sempre abertas para o senhor. Agradeço vocês, estamos sempre às ordens à disposição, que a gente tem aí, nesse final de ano, notícias boas para a nossa cidade. Tomara. Rede Notícia, primeira edição, está ficando por aqui.